Cadê o pessoal dos passos hoje? Muitas vidas hoje têm sido lançadas, manhã de muita alegria. Estamos muito felizes. A família crescendo a cada dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 33. Amém? Todos localizados? Aleluia. Então vamos ler a partir do verso 1, verso 1 ao verso 11. Depois, durante a mensagem, nós vamos ler alguns outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Repita assim comigo, diga: enviarei o anjo adiante de ti. Continua. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de duas serpentes, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, foi-se a plantear, e nenhum deles resistiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: disse aos filhos de Israel: és povo de duras serpentes. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armar para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo servia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele à tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se sobre a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Repita comigo: e o Senhor falava com Moisés. Continuando no verso 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço de Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da terra. Vamos parar aqui. Quero que você feche os seus olhos. Pai querido e amado, estamos aqui diante da tua palavra, essa palavra que é perfeita, eficaz, mas penetrando que espada conosco. Pai querido, que teu Espírito Santo possa trazer revelação, luz. Abre a nossa mente, Senhor, nosso coração, para que a tua palavra seja revelada, que ela possa alcançar, orar, encontrar corações sedentos por essa palavra, e que possa promover transformação, mudança em nossas vidas, e possamos todos sair deste lugar transformados pela ação da tua palavra e do teu Espírito Santo. Eu oro e apresento cada vida e cada família aqui representada, e eu faço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você crê e concorda, dê um amém aí no seu lugar, querido. Queridos, esse texto
É um texto conhecido que narra um momento muito especial na vida de Moisés, um dos grandes líderes e grande referência para todos nós. E o tema da nossa mensagem, com base nesse texto, é separados para um propósito. Repita comigo, diga: separados para um propósito. Aleluia. Quem crê aqui que foi chamado, escolhido e separado para um propósito? Assim eu também creio, por isso nós estamos aqui essa noite, queridos. Moisés, ele também foi separado para um propósito. E esse momento desse texto, ele narra algumas atitudes, algumas decisões, algumas características que estavam presentes na vida de Moisés, que contribuíram para que ele pudesse lograr êxito naquilo que ele fazia. E toda pessoa separada, escolhida por Deus para um propósito, precisa entender e ter esses princípios guardados em seu coração, para que nós possamos também, queridos, alcançar e cumprir com todo o propósito que está determinado nos céus para as nossas vidas. Porque eu creio plenamente, queridos, que Deus ele deseja fazer algo muito lindo em nós, primeiramente em nós e através de nós. Quem concorda comigo aqui? Em nós e através de nós. Olha para a pessoa, essa pessoa linda que está do teu lado aí, escolhe uma pessoa bem linda e diz para ela isso, diz assim: eu creio que Deus deseja usar a sua vida poderosamente. Aleluia. É um fato, queridos. E uma das primeiras coisas que nós precisamos essa noite, quando eu meditava, eu separei aqui alguns 5 ou 6 pontos. Eu vou ser breve, mas o primeiro deles, queridos, que está aqui no verso 2, mantenha a sua Bíblia aberta, porque no versículo 2 desse texto, ele diz assim, ó, e eu pedi para você repetir: enviarei o anjo adiante de ti. Enviarei um anjo adiante de ti. A primeira coisa que eu quero que nós possamos esta noite guardar no nosso coração e entender, queridos, é que nós precisamos crer que Deus envia anjos para lutar por nós. Deus envia anjos para lutar por nós. Quem crê verdadeiramente nisso? Levante sua mão. Moisés, ele tinha essa convicção também no seu coração, e esse texto ele declara isso, porque o Senhor, o próprio Deus, declara para Moisés: eis que eu enviarei o anjo diante de ti. E em seguida ele diz assim: ele vai lançarei fora os cananeus, os amorreus. Esses que ele diz assim, esse anjo ele vai fazer lançar fora, queridos, são todos os obstáculos, os desafios, tudo que o inimigo tentou colocar sobre a vida de Moisés para impedir o cumprimento daquele propósito. E assim também o inimigo, ele tenta fazer na minha e na sua vida. Não é assim? Todos os dias nós nos acordamos, né, damos aquele bom dia para o Espírito Santo, nos enchemos ali da presença de Deus, oramos, começamos o nosso dia, mas o inimigo ele está lá tentando lançar diante de nós obstáculos para nos impedirem de alcançar o nosso propósito. Porém, Deus, ele conhece os teus desafios, Deus conhece as tuas lutas, e ele mesmo envia anjos para estar adiante de você, batalhando, pelejando, quebrando as barreiras dos obstáculos. Nós precisamos verdadeiramente crer nisso, para que nós possamos ter confiança para encarar e enfrentar os desafios. Quando nós não entendemos isso, se acharmos que é na nossa força, enfim, nós vamos desfalecendo diante dos desafios, dos obstáculos. Mas quando nós cremos verdadeiramente que há um Deus que luta por nós, que envia anjos em nosso favor, que sabe o tamanho, a luta dos nossos desafios, e envia anjos capazes de enfrentar e de retirar aqueles obstáculos, queridos, aí nós
verdadeiramente enfrentamos. Esses dias, várias pessoas, olha que coisa linda, eu preparando essa palavra, e eu chegava num lugar ali, alguém comentava comigo: poxa pastor, mas glória a Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês tiveram coragem, encararam ali esse desafio, essas mudanças que vocês fizeram. Vocês, verdade, eu louvo a Deus, eu fiquei feliz em ouvir várias pessoas. Olha como é, porque quando Deus, Ele está ministrando, né? Os pregadores, enfim, que estão aqui conosco, sabem como é isso, né? Quando Deus Ele está ministrando a palavra no nosso coração, Ele vai primeiro falando conosco, né? Vai trabalhando na nossa vida, vai trazendo luz à mensagem. E eu louvo a Deus realmente por isso. Mas queridos, olha, não foi porque a gente achou que, não, vamos lá amor, porque... Não, queridos, nós temos encarado os desafios que têm surgido diante de nós, porque verdadeiramente nós cremos que há anjos do Senhor que são enviados para lutar em nosso favor, para pelejar por nós. Por isso nós estamos de pé, por isso que as vidas têm sido alcançadas, por isso nós passamos por aquela manhã hoje tão linda, porque anjos do Senhor nos guiaram. Hoje, um exemplo claro da tentativa do inimigo, de um ataque. Eu marquei tudo muito lindo, não foi hoje pela manhã, vamos lá. 7 da manhã, concentração. Fiz o contato com a dona da empresa de transporte, que há 9 anos a gente aluga ônibus com ela. 9 anos, nunca deu errado. Quando foi hoje? 7 horas, 7h15, 7h30, cadê o ônibus? Liga para ela, não atende. Manda o WhatsApp, não responde. Os obstáculos, as barreiras, as tentativas do inimigo de frustrar, de nos fazer desesperar, se aperrear. A irmã logo chegou ali, liberou uma palavra. Eu sorri, ela disse amém, olha aí. E é assim que Deus usa. Glória a Deus pela sua vida. Mas Deus, queridos, enquanto nós estávamos ali Deus já estava enviando um anjo para providenciar tudo. Daqui a pouco eu faço um contato aqui, ligo aqui, o rapaz, vou mandar um ônibus agora. Uma outra pessoa mandou um ônibus e o propósito se cumpriu, porque Deus, Ele vai à nossa frente, solucionando. Não foi por acaso, queridos, que quando Satanás ele foi tentar Jesus, em uma das suas tentativas ele diz assim: se lance daí, porque está escrito, Ele enviará anjos que vão te sustentar e nenhuma pedra irá. Jesus, é claro, Ele disse: não tentarás, não colocarás à prova. Mas Jesus não disse: não, Ele não vai mandar não. Sabe por quê? Porque Ele sabia que se ele caísse, o Pai enviaria anjos para o levantar, queridos, para o sustentar, para proteger. E nós também somos amados de Deus, assim como Jesus, porque nós também somos filhos de Deus. E esses mesmos anjos, eles também estão prontos para nos sustentar, para nos proteger e para nos levantar quando nós caímos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: ainda que você caia em algum momento, um anjo há de te levantar. Aleluia. Quando Jesus, ele já no final da sua jornada, quando ele é traído, queridos, quando ele é traído, pegam Jesus ali naquele momento que ele é traído por Judas. Aquele exército chega ali para pegar Jesus. O que é que ele declara? Não pensam vocês que se eu quiser e clamar ao Pai, Ele não enviaria 12 legiões de anjos aqui para me proteger? Olha o que Jesus declara: na minha vida e da sua vida não é diferente.
Ainda que algo se levante contra você, querido, ainda que o inimigo use pessoas para talvez se levantar contra você, talvez no seu trabalho, seja qual for a circunstância, o Senhor, Ele envia anjos para te defender, para te proteger, para te livrar, para pelejar em teu favor. Anjos que te protegem, que te guardam. Talvez a maioria de nós não esteja vendo, mas há anjos aqui nesse momento, nesse lugar, queridos. Há anjos aqui nesse lugar, celebrando ao Senhor conosco, pelejando em nosso favor, porque nós vivemos em constante guerra, batalha espiritual. Por isso que nós temos intercessores aqui nesse momento, as intercessores aqui, olha, orando e intercedendo por nós, para que a palavra do Senhor possa alcançar o teu coração, porque há nesse momento uma batalha tentando impedimento aqui, para que a palavra não seja revelada, para que não haja entendimento, para que haja distração, para que alguém cochile. Mas os anjos do Senhor, eles pelejam em nosso favor. A segunda coisa que precisamos aprender está no versículo 7. Acompanha comigo. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que, repita comigo, diga assim: buscava ao Senhor. Esse é outro segredo. Precisamos, queridos, se entendemos, uma vez que nós entendemos que fomos separados para um propósito, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, sempre, constantemente. Buscava Moisés constantemente, ele estava buscando ao Senhor. Em Jeremias 29 está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O segredo do sucesso na vida de Moisés não foi porque ele já havia ali pego algumas experiências, porque Deus, ele já havia caminhado algum tempo ali. Não, queridos. O segredo era buscar ao Senhor. Ele buscava sempre a Deus. Uma das coisas, queridos, que é um fato, a nossa sociedade atual, ela tem sido, enfim, oprimida, com tantos e tantos afazeres, com tantas e tantas responsabilidades, é tanta correria, é tanta coisa. E muitas vezes as pessoas têm deixado, não têm verdadeiramente colocado em prática esse buscar ao Senhor. A disciplina de buscar a Ele, de estar na presença dEle. Eu não sei como anda a sua disciplina de buscar ao Senhor, mas essa noite você precisa sair daqui, querido, entendendo que nós precisamos buscar cada vez mais ao Senhor. Quanto mais próximos estivermos do Senhor, maior a nossa intimidade com Ele e maior a presença dEle em nossas vidas. E nós precisamos entender isso e precisamos buscar intensamente. Por mais que você esteja buscando, aleluia, e eu creio que muitos aqui do nosso meio têm buscado ao Senhor, eu creio nisso, mas nós podemos buscá-lo ainda mais. Sempre podemos buscar mais do Senhor. E precisamos guardar muito nosso coração, estar atentos, porque realmente são muitas coisas. Esteja atento quanto à sua família. Lá em casa eu tenho alguém que acompanha, e eu louvo a Deus pela vida da nossa família, porque nós ficamos ali, olha,
atentos uns aos outros, estimulando sempre ali os momentos de devocional. Se alguém ali passou um dia ali, a gente não percebeu, a gente vai lá ali daquela devocional, amor, né? Hoje, tal, já fez devocional? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela: busque ao Senhor cada vez mais. Terceiro ponto, você precisa entender algo, queridos. Quem é que está disposto verdadeiramente a buscar ainda mais ao Senhor? Levanta a sua mão assim para me ver daqui. Aleluia. Então se prepara por isso aqui, olha. Você será observado. Olha que interessante. Você será observado. Olha o que o versículo 8 diz aí. Ele diz assim: quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um de pé à sua porta, a porta da sua tenda. E aí diz assim, ó: e olhavam pelas costas. E olhavam pelas costas. Quanto mais as pessoas já olham para nós, não é verdade? Eu não sei se é só comigo, com a gente, mas eu acho que eu creio que você também passa por isso. E quando nós buscamos ao Senhor, as pessoas também, elas nos olham ainda mais, queridos. Elas olham para nós. Você está sendo sempre observado. Mas hoje eu tenho aqui uma notícia muito boa para você, queridos. Porque se nós sairmos daqui desse lugar decididos a verdadeiramente buscar cada vez mais ao Senhor, a ter cada dia mais uma vida de intimidade com Deus, que em nome de Jesus as pessoas passem realmente a olhar cada vez mais para nós mesmos, porque ao olharem para nós, uma vez que nós estamos buscando cada vez mais ao Senhor, elas vão ver cada vez mais a presença de Deus em sua vida, o brilho de Deus na tua vida, as transformações que Deus tem realizado na sua vida. E isso vai fazer com que pessoas sejam atraídas também à presença de Deus. É por isso que nós precisamos buscar cada vez mais ao Senhor. Porque infelizmente, querido, o contrário também é verdadeiro. Glória a Deus, aqui na nossa igreja não tem esse negócio não, porque nós somos pessoas que buscamos a Deus, que temos temor ao Senhor e temos amor a Deus. Mas quando as pessoas não estão buscando ao Senhor intensamente, surgem as brechas nas suas vidas. E quando as pessoas olham, elas começam a ver também aquilo que está errado. E isso afasta também as pessoas de Jesus. Por isso, nós precisamos ser espelhos de Cristo. Precisamos refletir a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. As pessoas precisam olhar para nós e ver a presença de Deus em nossas vidas. Quem está entendendo diz aí, amém. Quarto ponto: aprenda a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Versículo 9, acompanha comigo. Uma vez dentro, diz o texto, uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha que interessante, queridos. Esse versículo ele diz que uma vez que ele chegava lá, que ele buscava a presença de Deus, que ele estava ali à tenda, o Senhor falava com ele. Aleluia. E verdadeiramente, queridos, o Senhor ele está sempre falando conosco. Quem concorda comigo? Que Deus está sempre falando conosco. Sempre que nós buscamos a Deus, Ele sempre fala conosco. Mas um dos segredos aqui é que nós precisamos entender que não tão somente é o Senhor falar conosco, mas nós estarmos prontos para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus.
Aí, porque há uma grande diferença, há uma distância muito grande em não somente ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque às vezes a gente percebe que a pessoa até está ouvindo, mas nós não percebemos a mudança, a transformação, a mudança da atitude. E isso demonstra que está ouvindo, mas não está obedecendo. E é muito perigoso não obedecer a voz de Deus. Porque tudo aquilo, queridos, tudo aquilo que nós fazemos sempre vai trazer uma consequência. A lei da semeadura ela é verdadeira. Em Gálatas 6, verso 7, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então nós precisamos entender que as nossas vidas elas são simplesmente resultado das nossas atitudes, das nossas ações. E quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a voz de Deus, nós estamos plantando sementes de Deus em nossas vidas. E aí nós colhemos os resultados positivos de cada uma dessas sementes. Mas o oposto também é verdadeiro. Se nós não somente ouvirmos, mas não obedecermos a Ele, queridos. Por isso que a palavra de Deus: não vos torneis não somente apenas conhecedores, mas acima de tudo, praticantes. Então saia daqui essa noite colocando em prática na sua vida, ouvindo tudo aquilo que Deus tem falado ao teu coração essa noite, mas tomando decisões, colocando em prática essas decisões, porque grandes são os frutos, a colheita que virá sobre a sua vida, sobre a sua família, uma vez que você ouvir e obedecer a voz de Deus. Precisamos praticar, queridos, o silêncio, a paciência e a submissão à vontade dEle. Quando Moisés ele ia ali à presença do Senhor, querido, ele praticava isso: o silêncio, a paciência. Porque quando nós lemos ali, diz assim: o Senhor falava com ele. Parece a princípio algo tão simples, porém, queridos, para que isso acontecesse, era necessário que Moisés buscasse a Ele, silenciasse o seu coração, tivesse a paciência para estar na presença de Deus o tempo necessário, até que Deus falasse com ele. E aí nós aprendemos aqui essa noite algo interessante, porque muitas vezes, queridos, sabe o que tem acontecido diante dessas circunstâncias do nosso dia a dia? Que muitas vezes nós até buscamos para falar com Deus, e eu creio que todos nós buscamos para falar com Deus, mas a maioria das vezes as pessoas chegam diante de Deus, eles vão lá e falam ali um monte de coisa a Deus. Olha, Senhor, olha isso assim, Pai, olha, em nome de Jesus, tá, eu quero apresentar, eu quero orar, eu quero apresentar fulano, eu quero fazer isso, eu quero, olha, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de fulano, eu quero orar pelo meu pastor, pela minha pastora, pela minha igreja. Aleluia, queridos. Mas será que você tem parado também num dado momento aí e tem dito assim: é tudo isso, Pai, que eu queria falar para Ti, Senhor, mas agora eu quero ouvir a Tua voz, agora eu quero parar aqui para que o Senhor fale comigo, e aguardar lá na presença dEle para ouvir aquilo que Ele deseja falar para conosco. Quem está entendendo aí, diga aleluia. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: você também precisa parar para ouvir Deus falar com você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, querido, no seu lugar. Aleluia. Se for para o Senhor, pode aplaudir então, querido. Aplauda com vontade, se é para Deus. Aleluia. Estabeleça o nível de aliança e intimidade que você deseja ter com Deus. Eu vou repetir, olha. Estabeleça o nível de aliança e de intimidade que você deseja ter com Deus. Versículo 11, olha o que diz aí, verso 11.
Já estamos no final. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha que interessante. Nós precisamos estabelecer um nível de aliança e intimidade que nós desejamos ter com Ele. E o nível que nós estabelecemos, Ele vai determinar a intensidade, o tempo, enfim, que nós precisamos estar na presença dEle. Porque Moisés, ele estabeleceu, eu creio que ele estabeleceu, porque ele ficava lá até que o Senhor falasse com ele. E diz o texto, ele falava face a face. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Mas havia algo que Moisés fazia para que Deus, para estabelecer, havia um nível de intimidade entre eles. E ele buscou isso, queridos. E nós precisamos também buscar cada dia mais, estabelecer e buscar, fazer por onde esse nível ser estabelecido sobre a nossa vida, para que nós possamos cada dia mais ouvir a voz de Deus, entender claramente a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, e colocar em prática tudo isso. Porque quando Moisés ia diante dele, diz o texto, então ali depois ele saía. Então, depois que Deus falava com ele, então voltava Moisés para o arraial. E olha que interessante, esse versículo ele finaliza dizendo assim: porém o moço Josué, ele não se apartava da tenda da congregação. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Josué, ele era um discípulo ali amado, caminhava aprendendo ali com Moisés. E eu creio que ele via, testemunhava, ele presenciava ali Moisés diante da presença de Deus, aquele brilho na sua face, ele saindo dali com as direções, com os comandos, com aquela convicção no seu coração. E eu creio que Josué, ele desejava ter aquele nível de intimidade que Moisés tinha, tanto que ele foi o sucessor. Então o texto dizia ali, Moisés saía, mas ele ali permanecia. Aleluia. Ele diferente daquelas, ele já estava mais próximo, e ele permanecia. Que nós possamos buscar cada vez mais, que possamos também desejar permanecer cada vez mais, buscando cada vez mais um nível maior de intimidade com o nosso Abba. Porque Ele deseja falar conosco face a face. Ele deseja estabelecer uma intimidade muito maior comigo e com você. Face a face. Não faça nada sem a presença de Deus, queridos. Não faça nada sem a presença de Deus. No versículo 15 desse texto, desse capítulo 33, olha o que ele diz aí, verso 15. Já estamos finalizando. Diz assim, olha: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Não faça nada sem a presença de Deus. Não faça nada, não tome nenhuma decisão sem que Deus, Ele confirme no seu coração, sem que haja uma testificação. Ore ao Senhor, apresente sempre diante dEle, porque quando há a convicção do comando de Deus, pode ir adiante, pode encarar. É certeza de vitória, é certeza de conquista. Nós precisamos apresentar diante dEle. Se a tua presença não for conosco, Moisés, o texto diz que o Senhor, Ele diz assim: vai, Moisés, pode ir, Moisés, vai com esse povo.
eu vou tirar os cananeus, eu vou botar um anjo aí na sua frente, adiante de ti. Mas Moisés, mesmo sabendo que havia um anjo que ia pelejar diante dele, mesmo ele sabendo que o Senhor estava grande, ele disse: a tua presença tem que estar conosco. Não é simplesmente o que nós fazemos, é como nós fazemos. Não é aquilo que nós conquistamos, mas é a presença de Deus na minha, na sua vida, é que determina o nosso sucesso, querido. É o quanto você é cheio de Deus, é o quanto a presença de Deus é na sua vida, é no teu lar, é o quanto o amor de Deus ele flui através da tua vida. Existem coisas que só a presença de Deus ela pode trazer na nossa vida, na nossa família. Precisamos entender isso. Para finalizarmos, versos 14 ao 16, olha o que diz aí, queridos. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha, aleluia. Olha para uma pessoa bem linda que está perto de você e diz para ela aí: se a presença do Senhor está com você, você terá descanso. Diga para outra pessoa: você terá paz, você terá amor, você terá provisão, você terá segurança. Aleluia, glorifica aí, querido. Aleluia. E aí ele continua do verso 15, ele diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E no verso 17 ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos. Projeta aqui o versículo 16, por favor. Verso 16. Olha o que ele diz, queridos, para a gente finalizar. Olha: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e este povo? Não é porventura por andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha que coisa linda, eu vou explicar para você. Eu vou clarear ainda mais esse versículo. Ele diz assim: Senhor, como todos vão saber que nós achamos graça diante de ti, se não for por andares conosco, queridos? Se o Senhor não estiver andando conosco, uma vez que o Senhor está andando conosco, todos vão ver que nós temos graça diante de ti. Porque quando o Senhor ele está andando conosco, as pessoas, todas as pessoas, elas percebem a presença de Deus na nossa vida. E aí ele diz: olha, achamos graças, de maneira que somos separados. Queridos, uma vez que nós estamos com Cristo, uma vez que nós buscamos a presença de Deus, uma vez que Deus ele é conosco, uma vez que Deus ele anda conosco, nós somos separados para Ele. Nós somos separados. Por isso que há um brilho mesmo diferente, por isso que há uma alegria diferente, por isso que há uma paz que excede todo o entendimento, por isso que nós enfrentamos e vencemos os desafios, por isso que há uma graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos renova, que nos fortalece, que nos faz continuar caminhando firmes e convictos no Senhor. Não é o carro que nós temos, não é a casa que nós moramos, não é o condomínio que nós moramos que determina nada na nossa vida, mas sim a presença de Deus. Sermos
separados. Tem pessoas separadas aqui, querido, de Deus, nesse lugar. Então fica de pé aí, glorificando ao nome dele, queridos. Aleluia. 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 Nós vamos louvar o Senhor, mas olha para a pessoa que está na tela, de que você é separada por Deus. Você é separado. Olha para alguém e diz assim: por isso que há esse brilho nos seus olhos. É por isso que o inimigo está sempre tentando apagar esse brilho que há nos teus olhos, querido. Porque esse brilho ele incomoda. Esse brilho incomoda. Mas esse brilho é porque o Senhor ele te separou. Esse brilho é porque há uma presença dele na sua vida. Se incomode quem quiser, mas você vai continuar brilhando. Se incomode quem quiser, você vai continuar brilhando. É por isso que nós, quanto maior a nossa intimidade com Deus, queridos, olha que interessante, menos nós nos preocupamos com o que as pessoas falam de nós. Sabia disso? Quem se preocupa muito com o que as pessoas falam, precisa buscar cada vez ainda mais intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, as pessoas estão se incomodando porque estão incomodadas com o nosso brilho. E aí nós temos que buscar mais intimidade ainda, para nós brilharmos mais ainda. É por isso que Deus, Ele tem feito e há de fazer muito mais ainda na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele te separou. Porque você é povo separado, escolhido de Deus. E ainda que o inimigo tente, o Senhor vai enviar anjos. Não adianta. O inimigo vem, ele envia anjos. Porque nós somos separados.